Olá pessoal, chegamos para mais um episódio do Pode Estruturar, o podcast da JMSC Engenharia, onde nós tratamos sobre assuntos como engenharia, empreendedorismo e hoje o episódio está espetacular. Temos hoje convidados especiais aqui no podcast, tá? Mas logo mais a gente vai conversar sobre eles. Hoje nós vamos falar sobre temas que eu tenho certeza que vão agregar muito para o conhecimento de vocês clientes, de vocês que estão meio na área. Então vamos lá. Logo do meu lado tem a nossa fiel escudeira da JMSC Engenharia, Samir. Samir, sem falar com os nossos convidados, vamos fazer suspense. Conta para mim qual é a sua expectativa para esse podcast. A minha expectativa é muito alta, eu espero que seja muito bom. Ele vai ser bom, na verdade. E eu espero que agregue muito para vocês e que vocês consigam aprender muito com esse episódio. Realmente estou muito feliz com a gente estar fazendo esse podcast. São os primeiros convidados do podcast. Então, super especial, né? Pessoal, o nosso tema que vamos abordar hoje é sobre a importância da arquitetura na construção civil, certo? E para tratar sobre esse tema, para discutir esse tema com a gente, nós temos convidados. Quem são? São os responsáveis pelo escritório Stephanie Soares Arquitetura, tá bom? Vamos começar primeiro a falar com a Stephanie. Stephanie, arquiteta, empreendedora, especialista em arquitetura comercial e também, não pode deixar bem claro, especialista em dar problema para engenharia, né? Tem que dar aquela pitadinha aquela cutucada, faz parte, né? Um arquiteto engenheiro. Brincadeira à parte, tá bom? Stephanie, muito prazer ter você aqui no nosso podcast, tá bom? Estamos muito felizes aqui de contar com vocês. Diz pra mim o que você espera, como é que tá essa sua expectativa pra gente aqui nessa nossa conversa. Tudo bom, gente? Um prazer enorme estar aqui com vocês. Fico muito feliz de verdade. É um projeto muito interessante e muito importante para a sociedade também, para os nossos clientes, para os nossos amigos, para todo mundo entender um pouco o que é esse universo que a gente vive, né? Muita gente às vezes acha que arquitetura ou engenharia é uma bobagem, é uma besteira, e eles vão conseguir, através do Pode Estruturar, ver como é um imenso, né? É um universo grande, que tem muita briga, tem muito amor também entre o arquiteto e o engenheiro. Tem muita coisa. Agora a gente vai falar agora com o Rômulo. Rômulo, cara, se eu for falar que o Rômulo é coisa demais. Então vamos resumir aqui, tá? O Rômulo, diretor da Stephanie Soares Arquitetura, é advogado, ele é o braço direito, ele é o braço esquerdo, ele é o cara que ajuda ali o financeiro, o marketing, eu preciso de Rômulo também. Então, e os mais próximos também é Rômulo. Rômulo, conta pra mim, conta pra gente, pra todo mundo que tá escutando, que tá assistindo nosso podcast, qual é a sua expectativa pra gente estar falando sobre esse tema da arquitetura. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, Jonathan, o convite, né? A gente está fazendo parte desse projeto junto contigo, né? Sendo os primeiros convidados, né? É uma honra pra gente. E como a Stephanie falou, né? Eu acho que é um divisor de águas, né? Porque ninguém aqui na região faz dessa maneira, principalmente nessa área técnica, né? Então, assim, a gente espera que o projeto ele se desenvolva mais ainda, né? E alcance um patamar altíssimo, né? Para que as outras pessoas, né, entendam o papel da engenharia, o papel da arquitetura dentro da sociedade de maneira geral. E obrigado pelos adjetivos, tá? A recíproca é verdadeira. Valeu. Então vamos lá. Só que antes de a gente entrar no tema, né, vamos conhecer um pouco sobre o nosso convidado, pessoal. Então eu queria só aprofundar um pouco algumas situações. Então, Stephanie, Rômulo, eu queria que vocês comentassem conosco como vocês entraram para esse caminho da arquitetura, de onde vocês são, né, por que escolher arquitetura, né? Então, porque acredito que isso é uma fase muito importante na hora da decisão. Às vezes é engraçado, às vezes tem um motivo pessoal, familiar, enfim. Então, conta pra gente um pouco mais dessa parte mais pessoal de vocês. Então, eu sou de São Luís e antes de fazer arquitetura, eu fiz enfermagem, passei para nutrição, passei para veterinária, ou seja, sempre voltado para a área da saúde, né? Só que o que eu percebi, que eu queria ajudar alguém, queria ajudar
as pessoas, só que eu não sabia como. Então, como que a gente ajuda? A primeira coisa que a gente pensa é a área da saúde, né? Só que quando eu fiz o curso, eu não me identifiquei. Certo. Então, eu costumo brincar que a arquitetura que me escolheu, né? Então, eu fiz outro vestibular e aí passei para arquitetura e aqui estou, né? Eu sou de São Luís, tem mais ou menos uns 5 anos. Mais ou menos. Né? Tenho mais ou menos uns 5 anos que eu atuo em Marabá. Quando cheguei aqui, trabalhei na vigilância sanitária um período, né? E aí depois a gente resolveu abrir o escritório. A princípio, o Rômulo não trabalhava diretamente com a gente, apesar dele ter feito parte de toda a minha trajetória, desde a época da enfermagem, né? E aí hoje ele é dedicado 100% ao escritório. Eu costumo brincar que ele é a engrenagem do escritório, né? Sem ele, Não roda direitinho. não roda direito, né? Então cada um ali tem a sua função. Vamos, a gente negocia no salário, alguma coisa aí, a gente conversa. Vamos trocar de escritório. Pagando cachê não faz mal, não. Eu divido o horário certinho. Vai. Não sai caro, não. Se organizar direitinho, sai. Dá certo pra todo mundo. Dá certo demais, dá certo. Como é que você escolheu Marabá? Por que você veio pra Marabá? Lá de São Luís, você falou, eu quero ir pra Marabá. Foi o amor, né? Eu conheci o Rômulo em São Luís e o Rômulo é filho de Marabá. Então, ele voltou pra Marabá e assim que eu me formei, eu vim pra cá também. E, assim, não é que eu não gosto de São Luís, eu amo São Luís. Mas eu criei um amor muito grande por Marabá. Então, hoje eu vejo Marabá como um lar mesmo, né? Eu vejo Marabá como uma casa. É minha casa hoje. Hoje, conta mais sobre vocês hoje no escritório. Como é que tá vocês no escritório hoje, fisicamente? O que vocês fazem no escritório de vocês? Para também os clientes também, as pessoas que estiverem escutando, entender qual é o trabalho de vocês. Tudo uma trajetória, né? Então, assim como todo empreendedor, a gente começa pequeno, começa apanhando, começa aprendendo, né? Então a gente começou ali pequenininho, só eu com o meu computador, e aí a gente dentro de casa, dentro de um quarto, numa mesa e meu notebook. Histórias parecidas aqui com a JMC. Exatamente. E é interessante porque o nosso crescimento foi muito junto, né? Assim, aconteceu em paralelo, né? Aconteceu em paralelo. Então isso é muito importante, querendo ou não, o Jonathan tem muita posição na nossa história também, né? Então ele faz parte. Ele fez uma participação grande. Tem uma participaçãozinha assim especial dele. Aquela participação ali no cantinho, mas Saber disso no podcast, muito bom. Amizade que fortalece. Pode falar. Então, a gente veio pequenininho e aí foi a primeira sala, era só um ambiente, e agora hoje nossa estrutura é grande, temos colaboradores, né? Nossa equipe é muito boa, né? Em forma de arquitetos, engenheiros, tem o Rômulo, que é a nossa base. Hoje vocês trabalham com projetos de arquitetura, interiores, é isso, corretamente? Isso, hoje o nosso foco principal é tanto de arquitetura quanto de interiores, né? A arquitetura é muito abrangente, mas a gente foca nessa parte de arquitetura, interiores, tanto residencial quanto comercial. Legal, ótimo. Certo. Então vamos lá. Vamos agora, pessoal, conhecemos agora nossos convidados agora mais a fundo. Até saiu aí situações bem pessoais, muito bacana saber disso. Descobrindo agora no momento. Então agora a gente vai falar agora, vamos entrar no tema, tá bom? Vamos entrar no tema agora. Recapitulando, o tema é a importância da arquitetura na construção civil. Né? Pode ter, para alguns parecer simples, mas não é tão simples assim não. Existem N situações que envolvem essa arquitetura, onde se encaixa, o que precisa fazer, enfim. Então nós vamos discutir tudo isso a partir de agora. Tá? Então a primeira coisa que eu queria conversar com os convidados é, para vocês, qual é a visão de vocês para a importância realmente da arquitetura na construção civil? Né? Eu queria ver de vocês também isso, o que é importante a arquitetura na construção civil. Bem, a arquitetura, né, os engenheiros aí que nos perdoem, mas na construção civil, querendo ou não, ela é o que vai ser a mãe daqui, ela que vai fazer nascer alguma concepção, né? Então, os engenheiros podem ficar um pouco enciumados, mas... Ela que rege todo o caminho. Porque assim, sem ter aquela concepção inicial, o engenheiro, o papel dele não é ter essa concepção, já Sim. vai o papel do arquiteto e urbanista, né? Que aí vai, enfim, depender da função do que ele está exercendo, onde ele está trabalhando, né? E aí, dentro da arquitetura, né, ele vai buscar a estética, a funcionalidade, né, o conforto ambiental, fazer todo o estudo daquela edificação que vai ser feita,
ou a parte urbanística, né? Que aí o urbanismo ele já vai muito para a área de serviço público, né? Cidades, grandes empreendimentos, né? Fazer estudos voltados mais para essa área. Né? E aí a importância da arquitetura é essa, né? Pensar um todo, né? Juntamente com a engenharia, né? Os dois têm que andar de braços dados. Quem discorda disso, a gente já fica meio assim, porque não tem como a gente não ter essa ligação com a engenharia, né? Porque fica meio inviável as coisas. Justo. Porque assim, um complementa o outro, não tem jeito, né? É trocando ideia o tempo todo. Porque não adianta nada ter uma concepção, né? Ter todo o projeto arquitetônico e a engenharia não fazer aquilo funcionar. Né? Porque a engenharia ela vai fazer isso. Não adianta fazer um grande vão e aí no final das contas quem vai calcular aquilo? Querer fazer grandes balanços e não colocar pilar. Essas coisas, toda essa concepção. É a polêmica maior, não é? De todo arquiteto e engenheiro. A gente tá aí pra isso. Na hora da concepção, realmente alinhar todos os objetivos, ver realmente, igual o Romulo falou, aonde a arquitetura vai, aquela coisa bonita, a gente vê, nossa, muito bonito, mas será que funciona mesmo? Será que vai ficar de pé? Então, ter essa comunicação entre as duas partes, eu acho que agrega muito e é isso que faz a diferença também aí no mercado. Por mais que sou engenheiro, faz parte do campo da engenharia, mas tem que comentar também que a arquitetura, na minha visão, o que a gente está fazendo aqui agora, a arquitetura está envolvida. Então, a arquitetura está em tudo. Ela está em tudo. Então, o espaço, o tamanho do espaço, a cor, a iluminação, o jeito que a gente está sentando aqui, a cadeira. Então, a arquitetura, para mim, ela está em tudo. E ela é fundamental para esse modo. É tão bom quando a gente tem uma arquitetura bem alinhada que para a engenharia também facilita bastante. Justo. Quando eu falo alinhado, não é linhas retas, mas alinhado assim, bem organizado. Uma arquitetura bem organizada. As ideias. Isso facilita também muito para a parte da engenharia. Exatamente. Agora, pessoal, tudo bem, eu falei, beleza, arquitetura, bonito, maravilhoso, ok. Mas como a gente traduz a arquitetura de maneira física? Quais são as maneiras que a gente traduz a arquitetura de maneira física? Ou seja, através de quê? Como é que um cliente, beleza, a arquitetura é tudo isso aqui, mas como? De maneira física, é o quê? É um papel, é um projeto? É uma ideia, é uma conversa, é um vídeo? O que vocês podem falar sobre isso pra gente? Como é que se envolve essa arquitetura? A arquitetura, ela precisa materializar algo, né? Uma edificação, uma sala, sozinha, crua, não significa nada, né? Porque precisa ter ali pessoas para usar aquele espaço, aquele ambiente. Aquele espaço precisa falar algo tanto para a pessoa quanto, caso seja a pessoa que seja o usuário do espaço, precisa ser feito para ele, né? Para essa pessoa. Como que a gente materializa isso? A gente entende muito bem a necessidade dos clientes e a gente monta um quebra-cabeça. Eu costumo falar que o cliente ele chega com um quebra-cabeça, né? Enorme, né? E ali eu vou pegando pecinha por pecinha e vou montando desde ali uma planta baixa, um estudo de layout, até ali mostrar o 3D. Então é através do 3D, né, daquela imagem bonita que a gente consegue olhar, que mostra texturas, cores, acabamentos, que o cliente consegue visualizar e prever, né, uma materialização do espaço dele. Isso que a Stephanie falou, né, é a tradução. Né? O cliente ele imagina, ele está no mundo das ideias ainda. Né? Então, o arquiteto ele vai traduzir o que o cliente deseja, né? Os anseios dele. Né? E aí vai variar de acordo com o tipo de empreendimento, vamos chamar assim. Né? Se vai ser comercial, é um tipo de análise que tem que ser feita. Né? Se for residencial, tem outras coisas envolvidas. Né? Porque isso aí a gente pode aprofundar em outro momento, né? Mas são análises de acordo com cada projeto. Mas, a grosso modo, se traduz, né, dessa forma, traduzindo aquilo que o cliente deseja e materializando no projeto. Né? E pós-projeto, enfim, execução e por aí vai. Entendi. É porque o cliente chega ali com várias ideias. Eu creio que a arquitetura também é muito isso, porque vem várias ideias, mas são leigos, querendo ou não, são leigos. Então, o arquiteto tem que transformar aquilo que ele está pensando e também melhorar aquele pensamento. Eu acredito que é isso que acontece. Chego ali, eu chego com uma ideia, eu quero um quarto assim e tal, aí você mostra opções. Igual você falou, quando um cliente vê um 3D, muda totalmente. Ele está realmente vendo aquilo que ele quer.
igual a que a gente usa fazer a obra no computador, a arquitetura também tem muito disso. O cliente ali realmente sai um pouco de parte técnica e vem também para o cliente quer. Ele vê realmente os ambientes que ele tem ali e aí vai conectando essas coisas. Eu acho que isso é importante para o cliente que não tem uma visão muito técnica igual a gente. Exatamente. É o alinhamento de expectativas. Sim, É exatamente. Como ele é leigo, né? O profissional ele vai traduzir isso daí e vai aplicar a parte técnica também. Como tu citou o exemplo lá de um quarto. Mas vamos citar um exemplo de um terreno que está ali limpo, né? Sem construção alguma. Ele não sabe que tem que ter os afastamentos, frontal, lateral, fundos, mas para ele o terreno está lá e que tem que construir alguma coisa, né? E então o arquiteto ou o engenheiro ele vai traduzir isso daí, né? E materializar no projeto e posterior construção, né? É interessante o que você falou, porque às vezes chega igual um terreno vazio, não sabe que tem que ter um recuo, às vezes ele só quer, não, vai jogar aí é isso que a arquitetura, que é o primeiro passo, é o começo da conexão, vai mostrando, a gente tem que ir por esse caminho, porque tem toda a parte legal também e toda essa burocracia. Podemos então considerar então o que vocês falaram, que a arquitetura, o cliente chega com as ideias, com as necessidades dele, a arquitetura organiza tudo isso e traduz em um projeto arquitetônico, onde tem tudo mais projeto arquitetônico, dimensões, alturas, tipo de telhado, para onde vai que aqui é do telhado, ventilação entra de um lado e sai do outro, o sol nasce de um lado e sai do outro para não esquentar o ambiente. Então tudo isso que a gente conversou se resume no projeto arquitetônico e depois nos interiores para trabalhar a parte de dentro da residência. Resumidamente, né? Não é isso? Isso mesmo. Tá. Então, beleza. Agora, tudo entendi. Falamos de arquitetura, falamos aqui agora de como se traduz. O cliente chegou, traduziu, virou um projeto arquitetônico. E agora, esse projeto arquitetônico na obra, o que ele agrega na obra? O que ele agrega na obra? Na visão de vocês, o que ele agrega na obra, esse projeto arquitetônico? O projeto arquitetônico, como é um estudo da necessidade do cliente, então a gente tenta criar essas experiências dele dentro do espaço, né? Onde ele vai conseguir ter uma ergonomia. Não adianta nada a gente ter um espaço lindo com um móvel que não cabe dentro do espaço. Que não funciona, não tem funcionalidade, não tem acesso, não tem passagem. O projeto ele agrega na obra, né, justamente planejamento, né? Tanto a arquitetura quanto a engenharia é muito planejamento, né? É muito pré, porque se a gente tem vários casos, né, que nós conhecemos que a pessoa começa a executar, porque não sabe aonde vai parar aquilo ou se vai ter que fazer e desfazer, né? Sim, não tem um planejamento adequado. Justo, né? Então a arquitetura ela entra aí, é aí que ela impacta de verdade dentro de uma obra, né? Ela é traduzida dessa maneira, porque aí eu vou conseguir planejar cada passo meu, né? E como eu falei, pode até parecer que eu estou puxando o saco da engenharia, né? Porque eu estou na frente de 2 engenheiros, mas não é isso. Mas a engenharia ela está muito aliada nesse time, né? Porque a engenharia ela vai controlar muito isso do tempo de obra, né? As etapas físico-financeiras, né? Então a arquitetura ela vai pensar no ambiente, né? E como que ele vai se enquadrar naquela localidade específica, e a engenharia ela vai junto com a arquitetura moldando melhor ainda esse local, né? Certo. A mesma coisa também que eu posso acrescentar, vocês não têm ideia de como ajuda um projeto, por exemplo, um 3D. Eu vou falar, eu já cheguei a acompanhar obras que eram só as plantas baixas, né, os desenhos 2D numa obra. E aí, com a chegada, com o tempo, com a modernidade, foi chegando as imagens 3D, isso facilitou muito para quem executa a obra. As mãos de obras em si, às vezes elas seguiam mais pelas imagens do que em si pelas plantas. Isso é verdade. Mas o Jonathan não é tão velho não, tá, gente? Ele não é Antigamente. Ele fala antigamente como se ele desenhasse com lápis. Mas isso que o Jonathan falou é interessante, porque realmente não é que vá fazer o projeto olhando a imagem, porque uma imagem não é um projeto, mas ajuda muito na visualização do desenho técnico. Então a gente tenta sempre fazer isso
coloca um desenho técnico e coloca uma imagem que represente algo. Sempre ali indicando, mostrando o que, para quem está na obra conseguir entender. Tanto quem está na obra, quanto o cliente e até mesmo o engenheiro, né? Em vez dele ficar ali horas olhando para o papel, tentando adivinhar, às vezes, o que tá no projeto, ele consegue visualizar a imagem e rapidamente encontrar a resposta no projeto. Ajuda demais na concepção estrutural. Porque, às vezes, com o 2D, você tem uma dificuldade a mais para entender aquelas linhas, etc. E aí, como a arquitetura foi cada vez mais modernizando, agora tem mais balanço, mais volumes, então o 3D, para a nossa concepção, ajuda demais. Demais mesmo. Que até para aí entre as situações, compatibilização, enfim. De nada. Mas... Entre muitas coisas aí. Mas aí, isso é muito bom. Ainda mais para quem constrói, para quem está executando também, isso facilita. Facilita, acho que para todas as mãos de obra, tanto para nossa, tanto para quem está lá dentro da obra também. É igual você falou, imagem não é projeto, beleza, com certeza. Mas aí traduz muito para um mestre de obra quando chega... é assim que vai funcionar. Agora eu vou encontrar a resposta aqui no projeto, como é que vai ser exato. Então, eu sei que tem uma marquise aqui. Tá, agora eu entendi que aqui tem uma marquise. Aí no projeto eu vou buscar altura. No estrutural, no arquitetônico eu busco altura. Busco essas coisas. No estrutural eu busco espessura, armação. Então, todo esse 3D, igual o que a gente vai passar aqui de estrutural e também de arquitetura, ajuda muito na hora da pessoa ver tudo. Na hora de executar, precificar também, ela já facilita muito para todas as mãos de obras. Tá, então vamos lá. A gente começou falando da arquitetura, né? Vamos fazer a cronologia. Falando da arquitetura, a importância dela. Depois, ela traduzindo na parte física através de projetos. Agora, a gente falou sobre a etapa de o que ela agrega na obra. Então, o projeto chegou na obra, o que ele vai diferenciar na obra. E tudo bem, chegou na obra, agora... Vamos falar agora qual é a responsabilidade do arquiteto na parte de obra, dentro de uma obra. Qual é a na parte de arquitetura? O que o arquiteto tem de responsabilidade? É o quê? É fazer o projeto que atenda a necessidade do cliente, que não fique quente um quarto, por exemplo. Qual a visão de vocês sobre isso? A responsabilidade de vocês, arquitetos, na arquitetura, na obra, nesses modos. A nossa responsabilidade ela é tanto técnica, normativa, quanto uma responsabilidade com o cliente. Né? A responsabilidade com o cliente no sentido de conseguir atender aquela expectativa dele, conseguir atender a necessidade dele e deixar o ambiente funcionando, porque não adianta nada ser muito bonito e na hora o espaço não funcionar, né? Então, até mesmo fugir de um problema, a gente não pode fugir de um problema, né? Tá aí a responsabilidade também Sim. com o cliente. O cliente precisou da gente, a gente tá ali, o que importa é resolver, né? Certo. Não é ficar fugindo. E a outra responsabilidade, ela é muito legal, né? No sentido de que a gente precisa respeitar, no caso de um projeto arquitetônico, respeitar uma série de normas, uma série de afastamentos, obedecer tanto legislação de condomínios, quanto legislação municipal, federal, estadual, né? Fora outras normas técnicas também, outras NBRs que a gente precisa se atentar. Um exemplo disso é estabelecimento de saúde. Tem normas específicas, né? Então, de fluxo, de pensar nisso tudo, né? Para dar entrada nos órgãos competentes e tudo mais. E o projeto, ele tem que atender tudo isso daí. Sim. Né? Então, tem essa responsabilidade também que vai estar lá na RRT, né? No caso do arquiteto, na RT no caso do engenheiro. Né? Então, assim, existe essa responsabilidade do projeto arquitetônico de seguir normativas, né? O arquiteto ele também pode fazer RRT de execução, né? Ele também tem essa mesma responsabilidade que o engenheiro, na maioria das vezes, tem, né? Mas, normalmente, o engenheiro está ali mais dentro da obra, né? Fazendo acompanhamento e tudo mais. Não que o arquiteto não possa fazer, né? Mas vai muito da formação daquele arquiteto, né? Daquilo que ele está seguindo. Né? Então, ele vai fazer projetos e não vai executar obras. Né? Na nossa região, acaba se misturando muito isso. Né? Em outras regiões, como o Sudeste, quem faz projeto, faz projeto. Quem executa obra, executa obra. Quem executa obra, é bem separadinho. É bem separado, cada um tem sua responsabilidade. Mas aqui a gente, muitas vezes, por falta de profissionais capacitados, todos os profissionais vão fazendo... Exercendo funções diferentes também. Né? E vocês sabem muito bem que é um trabalho assim, fora da realidade.
conseguir ir para a canteira de obras, conseguir voltar para o escritório, fazer projeto, ter a responsabilidade com o cliente, como a Stephanie falou, de resolver o problema dele, de resolver o problema dentro do canteiro de obras, né? Porque às vezes surgem problemas no canteiro de obras que a tomada de decisões tem que ser de quem está lá gerindo aquela obra, né? E aí às vezes o cliente ele não vê isso, né? Então o profissional ele acaba absorvendo muito isso. É uma obrigação dele também, né? Se ele está executando, se ele está sendo pago para acompanhar, ele vai absorver isso. É Sim. muito natural. E os problemas sempre vão existir. Pode ser o melhor projeto, pode ser o pior projeto, que é pior ainda, né? Mas os problemas vão existir. Vai depender da pessoa, como que ela vai absorver, como que ela vai resolver esses problemas. Tá, pessoal, então vamos lá. A gente já falou sobre arquitetura, como é que se traduz. Então, quem está escutando e assistindo a gente já deu para entender bacana sobre todo esse espaço. Agora vamos lá. O cliente, ele quer começar uma obra. Comprou um lote, tem um lote, enfim. Qual é o primeiro passo que o cliente tem que dar? Por que eu estou perguntando isso? A JMVC trabalha da seguinte maneira, ele acredita que, resumidamente, cada um no seu quadrado. Então, a JMVC hoje ela não faz projeto de arquitetura. Porque a JMVC Engenharia, ela acredita que o projeto arquitetônico ele exige em situações que a engenharia ela não tem tanto esse feeling que o arquiteto tem, né? Nesse modo. Não estou generalizando. Claro que pode ter engenheiro, pode ter, mas a JMVC Engenharia não tem. A gente trabalha dessa maneira. A gente confia e considera que cada um tem que fazer o seu quadrado. Então, o arquiteto faz o projeto arquitetônico, o engenheiro faz estrutural elétrico sanitário. Então, conta pra gente qual é o primeiro passo que o cliente quer construir. O que ele tem que fazer? Ele tem que procurar logo um engenheiro? Ele tem que ir para a prefeitura? Ele tem que fazer instalações? Pronto, Jonathan, eu acho que tu falou uma coisa bem interessante, né? Cada macaco no seu galho, né? Tem espaço para todo mundo e cada profissional estuda mais para determinado assunto. Não que nós, arquitetos, não podemos fazer nada estrutural. Podemos, né? Só que cada profissional É mais especialista ali naquela área. Exatamente, entende suas limitações também. Então, qual é o primeiro passo, né? O primeiro passo é procurar um profissional, pode ser um engenheiro ou pode ser um arquiteto, né? Só que aí cabe ao engenheiro direcionar, né? Direcionar, olha, o arquiteto é o responsável ali pelo início do projeto, entender todo o que vocês querem. Então, como é que normalmente funciona no escritório? Né? Vou dar o nosso posicionamento, porque cada escritório trabalha de uma forma. Como que acontece hoje no escritório? O cliente chega... a primeira coisa que eu preciso saber é entender qual é a necessidade dele. Por que ele está indo lá no escritório? O que ele quer fazer? Tem clientes residencial e comercial. São objetivos completamente diferentes, né? Então, eu capto ali o essencial, faz orçamento, aprova orçamento, e aí a gente senta para realmente se conhecer mais a fundo, onde a gente faz uma pesquisa, eu faço uma entrevista mesmo com o cliente, né? Eu faço ali uma pautazinha de reunião, onde eu vou anotando tudo, o que gosta, o que não gosta. Nem todo cliente chega sabendo o que quer, né? Então, às vezes, a gente vai construindo, vai moldando, vai orientando ele, e ele vai se soltando, vai fluindo, e ele começa a perceber aquilo que ele realmente gosta, ou, às vezes, o que não gosta também, né? E isso a gente traduz sempre em projeto. Aí nasce o primeiro rabisco ali, o primeiro... não chega a ser um croquis, né? Já é um estudo. É um estudo que é o estudo preliminar que a gente chama, que é onde eu já setorizo toda a edificação, tanto comercial quanto residencial. E aí, depois da aprovação do cliente, naquele momento, eu faço a parte de 3D, né? Onde o cliente vai conseguir materializar, né? Visualizar. Olha, é um projeto meu, inclusive. Vai conseguir visualizar melhor em forma de imagem, né? Que é aquilo que a gente tinha falado anteriormente. Eu acho que tudo isso aí que a Stephanie pontuou, né, é importante, né? Independente do profissional, quem não faz deveria fazer. E outra coisa que é muito importante, o Jonathan falou do feeling, né? Do profissional conseguir desenvolver isso. E, antes de tudo, também tem que ter afinidade, né? Das duas partes. Não é só o arquiteto gostar do cliente ou só o cliente gostar do arquiteto.
A afinidade é muito importante, porque é um processo muito longo, né? Muito íntimo. É muito íntimo. Se for residencial, mais ainda. Porque mexe com o financeiro e emocional da pessoa. Às vezes a pessoa tá investindo o dinheiro de uma vida inteira para construir uma casa do jeito que ela quer. Pode já até ter uma casa própria, mas ele vai investir um dinheiro que ele batalhou para ter e vai construir da maneira que ele deseja. E por isso que ele busca um profissional para traduzir isso, né? E se não tiver essa afinidade desde o início, não vai ter afinidade depois. E aí começam os problemas, né? Tanto de início de projeto, quanto lá dentro da obra, né? Então isso é muito importante. E como é que faz para saber disso? Só sentindo. É feeling mesmo, né? Porque a gente às vezes no primeiro contato já sente, né? É natural, é do ser humano. E aí a gente já sabe, essa situação aqui vai dar problema, né? Porque assim, são humanos. A gente não é obrigado a gostar de todo mundo. Sim, e nem todo mundo é obrigado a gostar da gente. Então, por mais que fulano tenha um projeto no valor mais elevado, se o cliente tiver afinidade, ele vai fechar com aquela pessoa. Sim. Não tem jeito. Se ele tiver afinidade tanto pessoal quanto com o estilo que aquela pessoa desenvolve de projeto, né? E se for mais barato, beleza, também teve afinidade. Melhor ainda, né? Que ele ainda vai economizar um pouquinho no projeto. Mas, gente, o projeto é baratinho, tá? O projeto é 0,1% da obra. O projeto não é preço, é investimento, né? É investimento. Assim que a gente tem que pensar, é investimento. É planejamento, né? Aquilo que a gente falou. Então, a gente vai, o cliente chega, procura o profissional. Arquiteto, senta com o arquiteto, passa tudo para ele vai e traduz um projeto arquitetônico. Beleza, compreendido. Mas também, o que diferencia, que me gerou uma dúvida agora. Por quê? Então, o arquiteto também faz o projeto de interiores. A gente começou conversando com ele no início, né? E esse também é outro projeto que o cliente pode fazer com o arquiteto. Primeiro, qual é a diferença dos dois? Do arquitetônico, do projeto arquitetônico para o projeto de interiores, né? E em qual etapa que ele entra? Ele entra depois do arquitetônico? Ele entra depois da engenharia? Né? Para vocês. Certo. Então, o projeto de arquitetura, ele vai fazer toda a parte de volumetria da edificação, parte ali normalmente externa, estudo de fluxo interno, disposição de ambientes. É como se a gente pegasse realmente um terreno e fosse colocar a casa dentro. Estudando toda a parte de normas, da legislação, de posicionamento de ambientes de acordo com sol, vento, aberturas, onde vai pegar mais sol, menos sol. Então, é o estudo da edificação como um todo. Já a parte de interiores, ela é mais interna mesmo, né? É mais estética, né? Não que a funcionalidade não deva ser levada em consideração, ao contrário, deve ser sim. A funcionalidade, a ergonomia, né? Então, já pegar uma sala dessa e personalizar. Vai personalizar de acordo com o gosto de quem vai habitar naquele espaço. Stephanie, mas em que momento que o projeto de interiores entra? O cliente ele pode contratar apenas o projeto de interiores ou ele pode contratar arquitetura com interiores. E que horas? Ou só arquitetura também. Só que a arquitetura ela é um combo, né? Da arquitetura com a engenharia. Então, para poder conseguir fazer um projeto de interiores, eu preciso da engenharia. Porque se eu faço um vão enorme sem nenhum pilar, né? Como que eu vou ter certeza da altura do meu forro? Vou deixar pro canteiro de obras decidir a altura da viga que vai ser? E se eu colocar um forro de 3 metros e a viga estiver passando com 2,90? Como é que vai ficar? Né? Então, o projeto de engenharia, ele é fundamental para esse ponto, para eu poder conseguir identificar alturas de vigas, altura de laje, a altura que meu forro vai passar, para eu poder saber até que altura, por exemplo, o desenho do móvel, né, o mobiliário vai chegar. Então, interiores trabalha com a parte interna, dimensionamento interno de um espaço, desenho de materiais também, né? Exatamente. Desenho de mobiliário, enfim. Isso. É isso que o Romulo falou. Então, pelo que eu entendi aqui, o projeto de arquitetura, o projeto arquitetônico, ele dimensiona ambientes, ele mostra qual é a altura da casa, ele mostra qual é o telhado, para onde vai o telhado, ele mostra qual é o espaçamento, ele mostra o tamanho da garagem, enfim, nesse aspecto. O de interiores, ele foca exclusivamente em dimensionar tudo aquilo que fica dentro dos ambientes. Então, a mesa, que se vai ser
madeirado, se o piso vai ser daquela cor, se o revestimento do banheiro é de uma maneira ou de outra, o móvel, se o móvel vai ser de abrir, de fechar, tudo a dimensão dele. Essa seria a diferença então, né? Pronto, perfeito, é isso. No arquitetônico, só acrescentando, ele a gente pode falar grosso modo, né? Que é o programa de necessidades, que é o que chama na arquitetura, que é aquilo que o cliente necessita, né? Com a parte técnica, né? Que aí entra a legislação, tanto no comercial quanto no residencial. Ah, mas o residencial entra a legislação de quê? Aprovação dos órgãos públicos, né? Então eu tenho que cumprir algumas coisas de órgão e de condomínio também, quando for o caso de condomínio. E aí também com o programa de necessidades dele. Nem sempre o programa de necessidades enquadra dentro daquele terreno que o cliente tem ou daquele imóvel que ele comprou. Né? Porque, como a gente falou anteriormente, ele é leigo, ele não consegue visualizar. Então, na arquitetura, no projeto arquitetônico, vai ser casar isso, o programa de necessidades e a parte técnica, né? Que envolve o dimensionamento de um ambiente da maneira correta. E isso, o que é um ambiente de tamanho correto, da maneira correta? Depende. Né? A gente sempre fala nas nossas reuniões, vou citar um exemplo que a gente cita, o exemplo de um quarto. Né? O quarto 3x3 é um tamanho bom? Depende. Vai ser uma cama king? Vai ser uma cama de solteiro? Depende da necessidade. Vai depender do programa de necessidades daquele cliente. Né? E isso tá ainda isso a gente ainda está na fase arquitetônica. Quando a gente vai para interiores, que vai refinar mais ainda. Sim. Então, assim, é tudo muito conversado, né? Tudo isso se interliga. Porque as perguntas, elas não são à toa. Às vezes o cliente acha que o profissional ele está perguntando demais porque ele quer saber demais, mas não é. Pra que quer saber o tipo da minha cama? Pra quê? Não, mas a gente quer saber. É o tamanho da minha cama, não precisa. Porque a gente não faz milagre, né? Não faz milagre, pois é. A gente não faz milagre. Então, assim, que tamanho que é a mesa de jantar? Você costuma receber muitas pessoas na sua casa? Então, assim, se a pessoa costuma receber muitas pessoas na casa dela, os ambientes sociais eles vão ser maiores naturalmente. Então, o cliente ele tem que entender esse programa de necessidades e em relação também à parte técnica, que aí é o dimensionamento. Às vezes não vai caber. Né? A gente tem um caso de um cliente que falou que queria um gourmet para 30 pessoas, mas ele não tem espaço para isso. Mas isso vai ser discutido com ele e tudo mais. Então, assim, vai de caso a caso. É natural e isso vai acontecendo de forma tranquila, né? E o que acontece? Eu vou usar duas palavras durante a sua explanação para fazer uma próxima pergunta. Confiança e feeling, que você falou. Né? Uhum. Porque o que acontece? Quando o cliente ele chega no arquiteto, querendo ou não, é uma troca de confiança. Uhum. Porque ele tem que confiar no arquiteto, que ele vai passar tudo aquilo para o arquiteto e que ele vai receber de volta um projeto que atenda as necessidades dele, o tamanho do ambiente, etc, etc. E ao mesmo tempo, para você confiar, você tem que ter um feeling com a pessoa, como você também falou. Tem que ter um feeling com o arquiteto. Aí gera essa confiança, enfim. Aí eu pergunto, por exemplo, o papel do cliente durante esse processo. Né? Durante esse processo de projeto arquitetônico, qual é o papel do cliente nisso? É só passar para você a necessidade e pronto, aguardar? Como é que funciona esse modo? O cliente ele está presente em todo o processo. No nosso escritório, ele anda comigo, ele anda do meu lado. Então eu faço, ele aprova, ele vê, é isso que vocês querem? É isso que eu quero, Stephanie. Não, Stephanie, não gostei disso, não gostei assim, assim, assado. Então vamos ali, peraí, não tem problema, vamos refazer. E a gente vai refazendo até estar de acordo com o que ele quer. Não é o que Stephanie quer, é o que o cliente quer. Afinal, é ele que vai dormir, vai acordar, vai olhar o espaço todos os dias. E isso eu tô falando de um projeto residencial. Né? Quando vai para um projeto comercial, vai além disso, porque o nosso cliente não é só o cliente que está contratando a gente. O nosso cliente são os clientes dele. Então, os usuários daquele espaço, né? Então, a gente precisa pensar de uma forma que a gente valorize o espaço dele para que aumente também a receita dele, né? Afinal, ele está querendo melhorar para faturar mais, né? Então, a gente tem que trazer isso para dentro do projeto, né? Levar esse tipo de experiência. Por mais que, indo pro lado comercial, por mais que exista toda a técnica envolvida, mas o cliente ele conhece o negócio dele. Né? O cliente ele é muito norteador nesse sentido. Exatamente. Né? Porque assim, muda de localidade para localidade. Né? Se um cliente nos contrata para fazer um projeto comercial em outra cidade aqui da região,
ele vai ser a melhor pessoa para nos nortear quanto ao uso daquele espaço. Ao processo da empresa. A gente precisa conhecer o processo da empresa, qual o objetivo com a reforma, com a ampliação ou com a construção daquele negócio, se é uma empresa jovem, se é uma empresa mais antiga, quais são os valores da empresa, né? Pra gente poder traduzir isso tudo no espaço dele. Não adianta nada ser uma empresa conservadora, por exemplo, e a gente fazer um espaço todo colorido, cheio de neon, porque não vai combina não com a vai identidade conversar. visual. Exatamente, não vai conversar com aquilo que o cliente quer passar pros clientes dele, pros usuários do espaço. Certo. Entendi. Então vamos lá. A gente começou falando do que o primeiro passo do cliente. Então, o primeiro passo qual é? Ele vai lá, vai procurar o arquiteto, ele vai passar necessidade, vai fazer o projeto, beleza. Depois, ele vai fazer o quê? A gente entendeu qual é o papel do cliente ali durante o processo. Legal. E agora chegou na melhor parte. A parte de quem faz o negócio acontecer. Com todo respeito, pessoal, a engenharia que faz acontecer o negócio. É muito Bem, mas Então, peraí, não. Sem arquitetura não há engenharia, querido. cliente, por favor, entenda que sem a engenharia Não há vai arquitetura. funcionar. Não há arquitetura. Vamos trocar. Porque a realidade o arquiteto sonha e o engenheiro realiza. Então, brincadeiras à parte, agora a gente vai entender agora o que é a arquitetura e a engenharia. Qual a importância dos dois estarem alinhados? Por que os dois? Eu queria agora ver a visão de vocês sobre isso. Né? A gente tem a nossa, mas eu queria escutar vocês primeiro. Que para vocês, o que é importante estar os dois caminhando ali? Ou não? Ou liga, tchau pessoal, tchau arquitetura, não quero falar com vocês e pronto. Como é que funciona para vocês? Brincam, né? As pessoas falam muito que engenheiro e arquiteto não se batem, né? Não se dão bem. Não tem raiva. Né? Não, gente, mas a gente não vê dessa forma, né? Precisa realmente tá junto. Ninguém sabe tudo, né? Então, cada um tem o seu papel, tem o seu momento para fazer ali acontecer uma obra ou para acontecer o projeto em si. Nós, arquitetos, a gente preza tanto pela funcionalidade do espaço quanto pela estética, escolha de acabamentos e mais outros detalhes. E vem a engenharia para fazer isso acontecer. Às vezes a gente vai lá, coloca um balanço enorme, um vão de 9 metros, não deixa espaço para viga, né? E aí vem a engenharia para deixar, pra gente brigar um pouco ali de altura de viga. Por favor, coloca um pilar aqui. Por favor, um pilar aqui. Prumadas. A gente só quer prumadas. Prumadas já. É só o que a gente pede. Deixa prumada pra gente. Já tem uns 5 anos que a gente escuta isso. A gente quer prumada. Balanço com viga grande, por favor. O que acontece, pessoal? Quando a gente recebe um projeto arquitetônico redondinho, o que é um projeto redondinho pra gente, resumidamente, né? É um projeto que ele está bem alinhado, tem todas as informações que precisa. Isso ajuda muito para a engenharia. Tem um projeto 3D e etc. Aí entra a engenharia e faz o quê? Faz o projeto estrutural, o elétrico e o hidrossanitário. Só que não adianta a gente chegar, a engenharia fazer o estrutural, o elétrico e o sanitário e simplesmente desligar e pronto, entregar e acabou. Sem ter essa conversa. Essa conversa, no final das contas, é a compatibilização. Porque já pensou se aparece um pilar em um local indevido que a Stephanie projetou? Então, a ideia é sempre que os dois estejam andando em conjunto, para que não aconteça isso. E até, por exemplo, a situação contrária. Às vezes, uma decisão arquitetônica acabou gerando como consequência um elemento estrutural muito elevado, de concreto armado, uma viga muito grande, e essa viga vai atrapalhar o forro, enfim. E às vezes, mudar uma parede de lado, uma adaptação que não vai atrapalhar a necessidade do cliente, enfim, resolveria tudo isso, deixaria a economia, etc. E o diálogo entre esses profissionais resolve isso. E é essencial, né? É essencial. Então, olha, arquiteto, se a gente 15 centímetros aqui pro lado, a gente consegue ter uma prumada, e a gente consegue fazer com que essa viga fica menor, com esse vão, enfim. E aí tem uma economia para o cliente, atende a arquitetura, não vai atrapalhar o forno, tem que baixar o forno, enfim. Otimiza, né? Otimiza. Então, essa compatibilização, esse diálogo é o que, para mim, é fundamental para que as coisas fluem. Porque eu acredito que o arquiteto não vai querer que uma estrutura, ou um elétrico, ou um tubo do hidrossanitário atrapalhe o seu projeto, né? Fique em desacordo. E a engenharia também quer que a arquitetura
ela trabalhe junto para que ele consiga fazer o projeto corretamente e adequado. Justamente, por isso que tem que ter essa comunicação, né? Tem alguns escritórios hoje que não fazem, faz o arquitetônico, manda o arquitetônico pro cliente, o cliente manda pro engenheiro e o engenheiro sai colocando o pilar onde acha que dá para colocar e ainda fala, esse projeto aqui não dá para executar. Faz um paliteiro. Faz um paliteiro. Mas por que não dá para executar? Ele poderia ter ali dialogado, conversado com o arquiteto e eles chegarem no consenso juntos, né? Chegar a novas soluções que fossem estéticas que atendessem também o cliente. Então, a gente se preocupa muito com isso. E esse exemplo que o Jonathan citou, né, a gente pode voltar um pouquinho que a gente estava falando onde entra interiores, onde entra o arquitetônico. Nessa fase que a gente está falando, é muito arquitetônico ainda, né? E se definiu primeiro planta baixa, volume da edificação, e passou para a engenharia para fazer os projetos de engenharia, e em seguida compatibilização e verificar que se eu mover essa parede 15 centímetros vai otimizar a minha estrutura, ótimo, ok. Mas se no mesmo momento eu já tiver um projeto de interiores, pode impactar no meu projeto de interiores, no tamanho de uma bancada, no tamanho de um móvel, né, um quantitativo de revestimento. E isso daí pode impactar lá no interiores, que já é uma etapa subsequente, né? E é por isso que tem que ter essa comunicação. Porque já pensou, o engenheiro ele faz a parte dele, né? Ok, otimizou e tudo mais, não informou para o arquiteto, em teoria ele não modificou nada do projeto, né? Não modificou arquitetonicamente falando, mas se o projeto de interiores estiver em andamento e a obra está sendo executada e essa informação não foi passada, o projeto de interiores pode sofrer algum impacto, né? Pode ser grande, pode ser pequeno, mas aí vai depender de cada situação. Por isso que é importante comunicação e compatibilização. Certo. E podem acontecer coisas que acarretam num custo muito grande, porque, igual você falou, vai um projeto de arquitetura, aí vai lá, faz um estrutural por cima, aí não tem um interiores ainda pronto, aí o arquiteto também tem que ter essa preocupação também do lado do engenheiro, na hora dele montar o projeto dele. Não adianta eu vir colocar atrás de uma pia um pilar sem motivo algum. É claro que pode ter situações aí que há aquela conversa, mas deu aqui, e depois eles se virem para colocar essa pia aqui. Não é assim que acontece. A gente tem que entender que também não entra só estrutural, depois vai ter tubo passando ali. Aquele lugar foi talvez a cozinha, o espaço que o cliente tem um sonho. Ela quer que seja daquele jeito, e aí a gente que tem que transformar isso em realidade. Aí a gente vai lá e estraga tudo por falta de comunicação, coloca um pilar ali no meio onde a gente podia, dá para mover um pouquinho para cá, a gente dá uma abertura aqui, facilita um pouco para cá. Essa conversa, essa compatibilização, ela é muito importante em vários aspectos. Não ter essas duas coisas alinhadas acarreta em muita coisa. Em dor de cabeça em obra, em custo. Em custo acarreta muito, que eu acho que é o que o cliente mais bate na cabeça. Quando o cliente mais vê a importância disso é quando o custo eleva. Quando ele chega lá e a gente vê, para deixar para ver na obra o que está acontecendo. Porque quando não tem essas duas coisas andando juntas, a gente só vai ver essas incoerências na obra. E aí, quando a gente chega lá na obra, e é para isso que a gente faz o projeto, para uma obra andar com mais qualidade, andar mais fluida possível e não haver nenhuma incongruência ali. Então, se não tiver esse alinhamento dos dois, pode gerar muita dor de cabeça. E não é falando que não pode acontecer. Uhum. Pode acontecer. O ponto-chave é justamente esse alinhamento, né, das ideias, né, essa comunicação. Da arquitetura com engenharia. Justo, e cliente também, porque às cliente. vezes impacta pro cliente. Sim. Às vezes a solução é uma mudança, né, mas a gente precisa passar isso pro cliente. Ele não pode chegar na obra e descobrir que teve essa mudança sem a autorização dele. Tava pensando numa coisa e cheguei na obra, tá bom, compatibilizou, tá tudo certo, não deu nada errado, mas aí chega lá, não tá mais o que ele tava pensando que tava, tudo tem que estar os três alinhados ali, igual você falou. Você sempre andar com o seu cliente do seu lado, com o seu cliente ciente de tudo que tá acontecendo. Exatamente, ele é protagonista do projeto. Sim. Também. Então, pessoal, vamos lá. Queria só Fazer um detalhe para vocês da nossa caneca. Samir, conta aí pro pessoal o que pensa aqui na sua caneca. Pode confiar, eu calculei. Aqui pode Mas confiar. só a moral, pessoal, aqui ó, engenheiro só serve para resolver problema. O de vocês, pessoal? Convidado padrão JMRC. É minha essa daqui? Engenheiro só dá dor de cabeça. É minha essa daqui? Ah, é. Que alguém tá querendo a caneca.
Tá querendo sortear essa caneca. Eu acho que tem que rolar um sorteio. O que Olha vocês só. acham? E aí? Também. Ó, comenta. Pode. Comenta no vídeo. Isso. Pronto, comenta no vídeo pra ganhar a caneca. Pronto. Sorteio. Comenta aí que aí a gente abre um sorteio pra vocês. Olha só. Então, pessoal, prosseguindo, vamos entrar agora a fundo na parte de obra, que envolve engenharia, arquitetura, financeira, execução, enfim. Por quê? Estou imaginando que o cliente já veio, ele já entendeu o que é a arquitetura, ele já procurou o arquiteto para fazer o primeiro passo para fazer o projeto arquitetônico, ele já fez interiores, ele já sentou agora com a engenharia, já fez estrutural, elétrico e sanitário, e agora ele vai para a obra. Né? Então, a primeira coisa que eu quero entender e mostrar para as pessoas é o quê? Arquitetura e engenharia. Qual é a influência deles diretamente na obra? O engenheiro arquiteto, beleza. A gente sabe qual que eles fazem os projetos, que vão ajudar. Mas diretamente agora na obra, lá na hora que ele está executando. É o quê? É economia? É facilidade? É o suporte? O que a gente, nós profissionais de arquitetura e engenharia, favorecemos para a obra? Jonathan, é bem isso que tu falou, né? Porque o conhecimento, respondendo a pergunta de maneira direta, né, é justamente o que vai influenciar é esse conhecimento técnico, né? E aí, claro que ele vai estar aliado também, né, com o teu dia a dia, né, esse teu conhecimento de obra e tudo mais. Então, essa fiscalização, esse direcionamento que tanto o engenheiro quanto o arquiteto podem dar dentro da obra são os itens que influenciam naquele desenvolvimento, né, do canteiro de obras, de uma obra andar o mais próximo do correto, né? Claro que problemas sempre vão existir, né? Independente de projeto perfeito e tudo mais, mas uma obra sempre tem problema, gente. Isso daí Projeto perfeito não existe. não existe projeto perfeito. Porque pode chegar lá na obra e faltar 1 centímetro de medida que o pedreiro vai ver, o mestre de obras pode ver, e aí vai ter que corrigir. E isso é natural, porque todo mundo é humano. Então, assim, qual é a influência? É justamente o conhecimento técnico, absorver esse problema, resolver esse problema. Isso é de grande influência, né? E o que mais? O planejamento, que é aquilo que a gente tinha falado. No outro podcast de vocês também tinham falado disso, né? Que justamente a engenharia tem essa importância, né, de direcionar, de saber se está executando da maneira correta, né, pelo conhecimento técnico. E aí a gente pode também falar do planejamento, que também a gente já comentou anteriormente. Por que as pessoas pensam tanto no valor de projeto, por exemplo, ou no valor da execução de uma casa, né, e não pensam num planejamento? Né? Porque se a pessoa ela se planeja, por exemplo, para se casar, uma festa grande, ela se planeja com 1 ano antes. E a casa é para perdurar 20 anos, 30 anos. E tem pessoas que não reformam nesse período, dura até mais tempo, né? Mas as pessoas elas preferem não ter esse técnico do lado, né, do que ter ele do lado e evitar essa dor de cabeça. E aí a gente faz comparação com uma viagem para o exterior, que a pessoa se planeja, né, com um casamento grande, que a pessoa se planeja 1 ano antes. O cara vai experimentar o docinho do casamento dele 1 ano antes, então ele tem que fazer o planejamento da casa dele. É onde ele vai morar ali, se não vai ser o resto da vida, mas muitos anos da vida dele, né? Então, a importância, a influência é isso, né? É esse direcionamento, esse planejamento de maneira geral, tanto na arquitetura quanto na engenharia. Certo, igual você falou e usou um exemplo muito bom. As pessoas se planejam muito para uma noite, para um dia. Não que esse dia não seja importante, não seja relevante, mas pensam muito naquele dia e às vezes não dão o devido valor dentro daquilo que elas também têm que olhar. Esse acompanhamento tanto do arquiteto, tanto do engenheiro, planejar um bom projeto, ter calma para isso, também não é aquela coisa corrida. Stephanie, quero projeto semana que vem, vamos lá? Também eu creio que o processo de vocês, como o nosso, não é assim, o projeto não é de um dia para o outro, tem que ter pensamento, planejamento para ocorrer tudo da melhor maneira possível. É igual vocês falaram, quem vai acordar todo dia dentro da casa não é a Stephanie, não é o Jonathan, não é o Rômulo, é a pessoa que vai acordar, ela tem que se sentir bem dentro daquilo, porque ela está investindo dinheiro, aquilo vira um sonho para ela. Tempo, né? Então, tempo, aí tudo para poder só jogar uma coisa lá, ser cuspido, não dá para ser assim. Todo projeto tem que ter todo um encaminhamento, tanto no projeto quanto na execução. Então, isso é muito importante para ter todos os profissionais dentro da obra.
Então, usando o que vocês falaram, planejamento, tudo isso aí é igual a economia, conforto. Então, ter um engenheiro, ter um arquiteto numa obra, eles vão fazer com que tudo isso ocorra e gire para que os problemas sejam minimizados no acompanhamento, o conforto aconteça com a fiscalização e a economia no bolso do cliente, certo? Justo. Então, beleza. Agora, é a mesma coisa. Falando agora, beleza, acompanhamento, mas aonde tem algumas situações que a gente visualiza a arquitetura, então a gente vê grandes fachadas, né, grandes elementos super famosos no mundo adentro, Brasil, enfim, também tem grandes nomes de arquitetura, só que às vezes a arquitetura ela também é igual, não estou generalizando, por favor, a alto custo. Custo alto em relação ao... Então, se eu tenho um arquiteto, se eu tenho um projeto arquitetônico, eu vou gastar mais. Né? Então, o que a arquitetura influencia na parte financeira da obra para vocês? Mas não ou não. Se tem arquitetônico, Stephanie tem que ter a porcelanato mais caro da loja. Ou não, como é que funciona isso? E isso que tu falou é muito a cabeça de alguns clientes que nunca trabalharam com arquiteto, né? E que não sei de onde tira cultural, né? Essa concepção de que contratar um arquiteto vai deixar a obra cara porque ele só quer indicar produtos mais caros. Mas não é por esse caminho, né? Não vou contratar arquiteto porque senão minha obra vai sair muito mais cara. Não, ao contrário. Qual a chance da pessoa dar errado, ela desfazer e fazer de novo? Vai pagar duas vezes, vai gastar produto e mão de obra, né? Então ela vai pagar e tempo, né? E tempo vale dinheiro. Né? Então é um mito muito grande isso, né? Entra mais uma vez o porquê conhecer o cliente, por que a gente faz tanta pergunta. A gente precisa entender até onde o cliente pode chegar. Nosso objetivo não é fazer projeto para ficar no papel, engavetado. Nosso objetivo é fazer projeto para que o cliente consiga realizar aquele sonho, né? Então não adianta nada eu fazer um projeto de milhões se o cliente não tem condições de arcar com uma obra com um valor elevado, né? Então, tudo precisa ser conversado. Se um cliente quer uma obra de baixo custo enxuta, vou fazer alinhamento de parede, vou fazer paredes mais platibandas, platibandas mais retas, né? Sem marquise, sem balanço, vãos menores, alturas de portas padrão, não vou usar determinado tipo de esquadria, né, de portas e janelas que vai elevar o custo. Então, eu preciso entender o cliente até onde ele pode chegar para que eu consiga dimensionar o projeto para ele, personalizar para ele, né? Agora tem cliente que fala, não, Stephanie, pode usar tudo que for melhor, fica à vontade, não tem problema nenhum com custo. Ou então, não, Stephanie, minha meta é tanto, né? O tanto que eu posso gastar é esse. Então, a gente consegue dosar. Isso muito com a engenharia. Eu, Stephanie, nosso escritório não faz orçamento, não faz planilha orçamentária. Quem faz isso é o Jonathan, né? Ele vai fazer toda a parte dos complementares e a parte de planilha orçamentária também. Então, o custo final da obra, a gente consegue fazer essa previsão, né? Vocês falaram de porcelanato. Stephanie, o arquiteto, vou te contratar, mas só vai escolher o porcelanato mais caro para minha obra? Não. Eu vou indicar o que melhor se encaixa para aquela situação. Tem porcelanatos que são com valores melhores, né? E que também são bons, né? Não vou citar marcas, mas tem porcelanato marmorizado de R$1.000 o metro quadrado, tem porcelanato marmorizado de R$100 o metro quadrado. O de R$100 vai atender ao uso específico? Ok, se atender. Se não atender, a gente vai procurar outro que melhor se encaixe. Então, tem arquitetura para todo mundo. Não é só rico que pode ter arquiteto. E além disso dos acabamentos, né, eles ditam muito também esse custo final da obra. Né, um porcelanato, uma louça, um metal diferente, eles têm um valor agregado muito maior, né? Mas além disso, a gente já joga para a engenharia aquilo que a gente estava falando, do que a Stephanie também falou, da prumada, de um vão grande, né? De um elemento arquitetônico numa fachada que vai encarecer, vai levar muita estrutura, enfim,
Então, isso tudo, o cliente, ele acaba norteando a gente. Aí vem aquela situação do papel dele, né? Se ele não nos direcionar da maneira correta, né, a gente fica um pouco engessado, né? Porque a gente acaba sem saber o que fazer, né? Então, ele tem que nortear. Não, pode fazer da maneira que você acha que é correto, que está moderno, eu quero uma casa moderna, eu quero assim, assado, e dá liberdade, né? Então, se ele não está muito preocupado com custo, ok. Então, pode seguir o projeto dessa maneira. Uma outra coisa que acontece também, que às vezes o cliente chega com tanto medo que o arquiteto vai colocar tudo do mais caro, que ele acaba se vitimizando e falando que quer gastar o mínimo possível. E na hora que a gente apresenta esse projeto do mínimo possível, ele fala... Ele também não quer. Então a gente começa a incrementar algumas coisas, porque ele tem medo do arquiteto saber quanto que ele tem para gastar e ou cobrar mais caro no projeto, ou colocar tudo do mais caro. E não é isso. Então, é assim. a transparência é super importante. De maneira geral, isso da parte financeira, né, que envolve além dos acabamentos e tudo mais, ela tem que ser analisada de todos os lados. Arquitetura, engenharia e cliente. Né? Porque ele vai saber até onde o calo dele aperta, né? A engenharia vai nos dar esses dados de orçamento, né? E a arquitetura vai ajustar isso, né? Se o cliente fala, o meu calo aperta aqui, aí a engenharia fala, então vamos diminuir esse vão, então vamos diminuir aí essa fachada. Então beleza, aí a arquitetura vai ter que se ajustar. Então é conversar novamente com os três, né? É aquilo que a gente falou e a gente vai repetir, é compatibilizar e conversar, né? Porque aí tudo alinhado vai ter um resultado melhor. Certo, porque também tem essa questão do cliente chegar sempre, eu quero o mínimo, mas também pode chegar um cliente que fala, eu quero um balanço, quero um... Aí na hora que vê o preço, já não condiz. Exatamente. Então, é para isso que serve também uma planilha orçamentária. A gente está aqui, está nesse plano, mas vai custar tanto. Aí, às vezes, o cliente não tem a visão que fazendo aquele tanto de coisa que ele quer, eu quero um balanço aqui, quero um negócio mais aqui. Aí ele não tem a noção que aquilo realmente está encarecendo mais a obra dele, porque é claro que tem vários aspectos que encarecem sua obra. Então, eu quero colocar esse porcelanato que eu acho mais bonito, igual a Stephanie falou, um de R$1.000, um mais caro. E aí, na hora que a gente monta essa planilha, que o cliente senta, que é um passo muito importante também, que é o pré-obra, para poder organizar o financeiro, para realmente o projeto sair do papel e ser executado até o final. Porque também essa falta de ver essa parte financeira pode chegar lá no meio e o projeto parar, por falta de planejamento. Não, tudo bem, eu quero isso. Aí não está dentro do âmbito do cliente, aí chega lá no meio e para. Então, isso também serve para poder nortear o cliente do que ele vai gastar, e a arquitetura ajuda muito nisso, ter um planejamento para saber o quanto é que a gente vai, ao decorrer da obra, estar gastando aí. E olha só como é importante, nós estamos na etapa final, nós estamos falando de obra já, né? De que envolve, financeiro, etc. Mas olha só como aquela conversa inicial que o cliente teve com o arquiteto sobre as necessidades dele influencia lá no final completamente. Então, o fato de ter a questão do custo, de ter falado, olha, meu limite é aqui, eu quero uma fachada assim, etc. Lá no final, na hora de fazer essa mentalidade, na hora de saber quanto é que vai custar, na hora de executar, vai influenciar. Agora, é hora de polêmica. Vamos brincar, vamos falar agora sobre polêmica, né? Vamos chegar agora na parte boa, pimentar esse negócio. Beleza. Ok, projeto arquitetônico, entra em engenharia, faz o negócio acontecer, entra em interiores, o valor, a fachada, beleza, ok. Mas vamos lá. E quando as coisas desandam um pouco? O que é desandar? De repente está executando a obra e aí descobre que foi locado errado uma fundação e o quarto que era para ser X tamanho diminuiu. Ou seja, uma consequência na obra, que atrapalha, influenciou tudo. Ou no meio do caminho, o cliente entrou na cozinha e ele entrou na cozinha durante uma etapa de reboque e olhou, nossa, essa cozinha está muito pequena. Não quero. Ou melhor ainda, ele chega na obra e fala, não, aqui não tem piscina, mas eu quero uma piscina, vou dar colocar uma piscina aqui, etc. Né? Então, eu estou falando o quê? De alterações durante a obra, de falta de compatibilização, de algumas situações que ocorrem durante a execução que influenciam na arquitetura, na engenharia diretamente. E aí,
como resolver isso, como absorver isso, né? Como lidar tanto para nós profissionais, tanto também com o cliente, né? De ele entender que o quadro dele aconteceu a situação, de ele agora querer uma solução, não tem problema ele querer uma piscina, não estou falando isso. Eu estou falando que, querendo ou não, tem que ter uma interferência ali e aí tem que agir de outra maneira. Como seria essa outra maneira? O que vocês veem sobre isso? Certo. Essa situação de mudança de projeto, de problemas dentro da obra, né, é um assunto muito delicado, né? E a gente sempre fala para o cliente, e também quando a gente chega numa obra, né, e fala para o mestre de obras, é que normalmente o problema ele é muito latente, né? Aconteceu ali na hora, tu tá em outro bairro, tu tá fazendo outra coisa, né? E aí tu vai se desbancar de um bairro para o outro com a cabeça cheia de outros problemas, chegar lá para resolver aquele problema. Tomar decisão dentro de canteiro de obras é a pior coisa que tem, né? Porque, como eu falei, às vezes a pessoa está fazendo outra coisa, está vindo de outra obra e aí vai ter que absorver esse outro problema e às vezes o mestre ou o cliente ele quer que resolva aquele problema de maneira imediata e às vezes não é assim que acontece. Tem problemas que tu tem que aprofundar um pouco mais o estudo. E quando eu falo aprofundar o estudo, não é para passar um mês, enfim, né? Às vezes é chegar no escritório, sentar, respirar, olhar o projeto e ver, olha, o projeto foi feito dessa maneira. Ele executou um pouquinho diferente, eu consigo corrigir, né? E voltar para a obra em tempo hábil, né? Para corrigir esse problema. Algumas ocasiões a gente não consegue fazer dessa maneira, né? De ir para o escritório, sentar, respirar, olhar projeto, discutir com outra pessoa, né, trocar uma ideia, porque às vezes, como eu falei, às vezes tu tá com outros problemas de outras obras e às vezes acaba travando um pouco, né? Então é natural que tu respire e vai fazer isso, né? Com relação a isso, tem solução, né? Esse exemplo que eu falei, mas tem situações que tem solução, mas impactam financeiramente. Culturalmente no Brasil, normalmente quem arca com esse problema, o Jonathan citou, eu cheguei aqui, já levantei parede e minha cozinha está pequena. Normalmente quem arca com isso é o cliente, né? No Brasil, culturalmente, é o cliente. Mas desde o início, aí vem aquela situação, né? De briefing, né? De perguntar para o cliente o tamanho da cozinha e tudo mais. Se a cozinha ficou pequena, alguma coisa lá atrás, no início da ficou nossa mal conversa, resolvido, né? não foi ficou um pouco obscuro, não ficou esclarecido, né? Então pode ter sido um erro de comunicação, né? Ou o cliente ele é acostumado com grandes ambientes, né? Pelo histórico dele de morar em outras casas, né? E aí ele acha que essa casa nova ou essa construção nova está pequena, né? Porque hoje as construções dos ambientes estão menores, é natural, isso é uma consequência da arquitetura. E aí, normalmente, quem arca é o cliente, né? Mas o que acontece? É muito isso, essa cabeça de achar que está pequeno, né? E às vezes não é erro, né? Às vezes foi aprovado daquela maneira. E quando acontece o erro, aí vai caber também esse ajuste, para a cliente absorver e deixar daquela maneira ou modificar. E aí vai depender do acordo das partes também, né? Não, se for uma construtora, por exemplo, vai ter que refazer e tudo mais. Sim. Isso tem um impacto financeiro. Agora tem situações que tu não vai precisar deixar chegar no cliente, que aí entra aquela situação da responsabilidade, né? Tu tá na obra, tu consegue resolver sem impacto financeiro, o impacto é mínimo, tu vai resolver ele na hora. Eu vou gastar, sei lá, R$300 a mais numa obra. Beleza. O cliente ele vai entender tranquilamente. Porque o cara fez errado lá a parede. Se ele só levantou uma fiada, consegue reduzir, vai ser mais tranquilo e tudo mais. Vai ter um impacto financeiro? Vai. Mas ainda está em tempo, não rebocou nem nada. Então tem situações que são mais maleáveis, né? Então é caso a caso, é bem delicado, né? Então vocês acreditam qual a importância de ter o arquiteto também dentro da obra? Porque o engenheiro está ali dentro, igual vocês falaram, é mais desse âmbito, mas tem algumas decisões, algumas coisas que acontecem que o arquiteto também tem que ver coisas dentro do conforto. A gente vê dentro da estrutura, mas vocês veem dentro do conforto. Então,
Qual que vocês acham que é a importância do arquiteto estar ali dentro para poder resolver essas coisas? Eu vejo muito que quem tem esse feeling, quem tem o contato, quem entende a necessidade do cliente é o arquiteto. O engenheiro, ele já está ali fazendo algo que o arquiteto já alinhou com o cliente, né? Então, às vezes, o engenheiro não consegue ter essa visualização dentro da obra. Não entende porque eu coloquei 3 tomadas uma do lado da outra. Aí eu chego na obra, minhas 3 tomadas não estão lá. Ou o meu tubo não está dentro da parede, né? Então, o nosso acompanhamento da parte da arquitetura é muito importante para isso, né? Nada que a gente coloca é à toa, né? Tudo tem um motivo de ser uma tomada um pouquinho mais baixa, outra um pouquinho mais alta. Ah, mas isso aqui tá desalinhado. Mestre de obras é dono disso, né? Isso aqui tá desalinhado. Por que a gente não pega isso aqui e coloca todo mundo na mesma altura? Vamos ajudar? Ou vamos só juntar? Mas não, às vezes isso daí tem motivo, acaba prejudicando uma televisão que estava ali pré-definida para aquele espaço, ou uma tomada que estava ali dentro do móvel, né? Então, isso faz parte. Da mesma forma, acabamento, né? O engenheiro é da natureza dele, não saber, não entender todos os nomes de porcelanatos, por exemplo, tem infinidade. É da natureza dele. Não que a gente não que a gente saiba de tudo, né? Mas a gente especificou. Então, nós, arquitetos, temos muito mais domínio naquilo que a gente especificou, né? Então, a gente consegue ir ali e orientar. Às vezes, uma conversa rápida com o engenheiro por telefone, ou ali por mensagem, a gente consegue alinhar muitos pontos. Porque às vezes a gente vê verde balsâmico da Arábia e falando, mas não é só verde? Não era mais fácil falar verde, acabou. Verde claro. Verde claro, verde escuro? Não, tem dois verdes. Tem o da Espanha também. É o verde claro, verde escuro. Aí vem um balsâmico. O que é isso? Aí é essa hora que a gente tem que sentar pra conversar. E nessa situação toda, né, que é importante falar tanto do acompanhamento, né, o que é um acompanhamento, o que é uma visita técnica, né? Nós, por exemplo, no nosso escritório, a gente não faz o acompanhamento, nós fazemos visitas técnicas pontuais, que são justamente situações em que às vezes a engenharia ou a construtora tá executando e surge uma dúvida, o mestre de obras tem uma dúvida e tal, nos contacta para ir solucionar essa dúvida antes de fazer aquela situação e dar algum problema, né? E o acompanhamento não, ele já é algo que tem constante. Uma rotina, constante, né? Da pessoa ir 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, vai depender da situação de cada contrato, enfim, e vai de escritório para escritório. Nós fazemos dessa maneira, visitas técnicas pontuais para tirar dúvidas. Sim. Né? E aí, justamente para evitar o problema. Né? Antecipação. Antecipar. O projeto é antecipação de problema. Justo. Se houve o planejamento, né, então, em teoria também, a pessoa que está executando lê o projeto e na hora de executar, se surgir alguma dúvida, ele vai questionar. Vai questionar a engenharia. A engenharia, por exemplo, está em outra situação. Não, fala com a arquitetura, que a arquitetura vai conseguir te direcionar também. Então, tem situações que a gente consegue antecipar. Tem outras que é muito comum, né, passarem por cima. Enfim, a Stephanie citou esse exemplo. Eu fiz um desalinhamento proposital porque tem um móvel, porque tem aquilo. Mas dentro da obra a pessoa não visualizou isso. Vou dar um exemplo prático aqui, né? Aqui no escritório do Jonathan, a gente usou porcelanato e usamos o MDF, né? Se fosse um engenheiro instalando, ele ia começar o assentamento da ponta e trazer o recorte do porcelanato para cá. Né? Mas claro, como tinha um arquiteto por trás desse painel, a gente usou uma peça inteira, onde ela ia ficar com a televisão centralizada, e a ponta de lá a gente jogou o recorte. Então o recorte começou lá. A primeira peça assentada foi assentada com o recorte. Então recorte, peça inteira pegando o painel, e aqui a gente usou um painel de porcelanato. Coisas que a gente resolve em uma paginação, né? E no acompanhamento também. Porque mesmo que tenha paginação, quem vai executar, às vezes, chega... seu Pedro, não dá pra... Por que a gente não começa a botar o porcelanato de lá e deixa a emenda pra cá que vai ficar mais fácil, né? Mas nem sempre o mais fácil é o mais bonito, né? Nem sempre o que é mais fácil é o que funciona.
Então, uma outra dica também, né? A gente poderia ter economizado aqui uma caixa de porcelanato, né? Afinal, a gente tem um móvel e para baixo não precisaria ter um porcelanato, né? Ele poderia morrer aqui, né? Que são soluções também que a gente toma dentro da obra para poder conseguir reduzir o custo, né? Eu trouxe esse exemplo aqui prático porque a gente tá aqui. Uma outra coisa de engenharia também. Tá vendo esse fiozinho branco? Agora Tá vendo esse fiozinho branco? Esse fiozinho branco não era pra estar aí. Nós temos um tubo dentro da parede, onde esse fio deveria estar dentro do tubo e saindo por debaixo da mesa para ligar no notebook. Mas o engenheiro, dono da parede, não fez, né? Ele fez o tubo, mas não coloca o fio dentro do tubo. Olha só. Que cliente, hein? O cabo tá pequeno. Fica difícil. Em defesa desse escritório. O cabo tá pequeno. Fica difícil desse jeito. John, me ajuda a te ajudar. Me ajuda. O cabo Por tá favor. pequeno. Família, amanhã vamos comprar um cabo. Amanhã teremos cabo e usaremos aqui. No próximo podcast, não quero ver esse cabo aparecendo. Não estará. Os outros, ele tá A gente vai usar Wi-Fi, porque o cabo vai ser o mesmo, a gente vai o cabo. Mas eu quis John, a puxar, Stephanie vem aqui hoje, bota o Wi-Fi nessa imagem aí. eu quis puxar o gancho aqui desse porcelanato porque é um exemplo prático de acompanhamento, né? De acompanhamento de arquiteto, que é um olhar diferente do Essa engenheiro. visita técnica, tirar essa dúvida. O engenheiro é muito mais prático. Iria funcionar, não iria? Se colocasse porcelanato da outra maneira, mas não ficaria tão bonito. A estética, o conforto visual é outra coisa. Por exemplo, por que não colocou logo porcelanato tudo, mas aquele ripado ali faz uma diferença que às vezes a gente não chegaria e o arquiteto tá pensando para isso. Para isso aí que a gente tem. É isso mesmo. Tá bom, beleza, entendi. Agora deixa eu dar mais uma apimentada aqui na situação. Tá bom, a gente falando aqui do problema, da situação e tal. Mas quer dizer, então, a gente começou falando, vai que o cliente ele escuta e fala, Jonathan, mas vocês passaram o podcast conversando que o projeto é tônico, é para isso, o estruturado do engenheiro é para aquilo, que não vai ter problema, que vai ter economia, e agora você está falando de problema? Como assim? Quer dizer que, mas vocês não estão fazendo isso para não ter problema? Qual o papel de vocês na obra? Não é para justamente não ter os problemas? E aí que entra a situação. Né? Que aí eu faço a pergunta e também já começo ela respondendo, que é a questão de a importância de ter os dois profissionais ali dentro. É justamente para isso. O problema, ele vai acontecer. Não, a questão é que os problemas vão ser mínimos. Mas, pessoal, a realidade se tratando de obra, existe muitas variáveis. Só que essas variáveis são reduzidas quando você tem projetos, quando você tem planejamento e quando você tem os profissionais especializados de cada área. Não estou falando só, o engenheiro, o arquiteto, é especialista em piscina, é especialista em água quente, enfim. Então, essa é a situação. Então, o problema ele vai acontecer, mas quando você tem todo esse especialista na obra, você minimiza todos eles e quando acontece o problema, os profissionais conseguem contornar de maneira que não afete seu conforto, por exemplo. Então, às vezes, você para pensar, que aí eu pergunto para vocês, e para esse restante profissional, não é caro para a obra? Não, não é caro. A gente consegue visualizar o todo. E as decisões que a gente toma afetam o financeiro também, né? Às vezes pode ser que onere por conta da própria decisão do cliente de querer resolver a situação de tal maneira, ou pode reduzir custo, né? E até mesmo evitar problemas no futuro, porque a gente vai ter todo o embasamento técnico ali para resolver uma situação que muitas vezes quem está no canteiro de obras não consegue visualizar. Às vezes é um problema muito grande, a gente discute, traz para o escritório, discute, debate, mas como que a gente vai fazer isso aqui? Como que a gente vai passar essa tubulação? Como que a gente vai instalar esse boiler aqui na caixa d'água? Porque a altura não está dando, vamos subir mais uma fiada, mas não dá mais para subir essa fiada. Então a gente vai pensar nessas soluções, né? Stephanie, mas isso não vai sair mais caro? Não, a gente não está dando uma solução, a gente vai encontrar a solução para que no futuro não venha a dar problema, porque é muito mais caro dar problema lá na frente do que ter o problema aqui e resolver. E tá bom, então não fica mais caro, porque tá os profissionais para resolver isso. E vamos dizer assim, Stephanie,
os profissionais não estão lá. O cliente, ele opta por não contratá-los. Ele pega o projeto, contrata o projeto, tudo bem, ótimo, chama o mestre de obra e vai executar. Esses problemas vão para quem agora? Diretamente para o cliente, não é? Então, o cliente vai ter que absorver isso sozinho. Então, as dores de cabeça durante a obra vão ter que acontecer para ele. Então, a situação é essa. Não só como não fica caro, como esse investimento de ter esses profissionais específicos na obra, e o cliente se autoprotege, ganha dor de cabeça, nem todo cliente tem tempo para ficar resolvendo situações assim. E aí, os profissionais adequados vão chegar para o cliente e falar, olha, ocorreu, a situação é essa, a solução é essa, está resolvido. Pronto. Esse é o papel do engenheiro, é o papel do arquiteto, é o papel do mestre de obra, é o papel do encanador, é o papel de todos os especialistas que estão ali envolvidos. Não é isso? Concordam comigo? É bem isso aí mesmo, Jonathan. Foi cirúrgico no que tu falou, né? Se não tivesse profissionais técnicos, quem vai absorver o problema é o cliente. E hoje, a gente fala tanto em tempo, né? O nosso maior ativo é tempo. Que é aquele velho ditado, tempo é dinheiro. Então, se o cliente ele tem que estar trabalhando, né? Para manter o canteiro de obras com pagamento em dias, toda a equipe e tudo mais, né? Ele não tem como perder esse tempo para ir resolver problemas que ele não conhece a resolução. Esse que é o problema, né? E assim como ele, quando ele não tem esses profissionais, e acontece muito no Brasil, a construção civil ela está muitas vezes nas mãos de quem não tem conhecimento técnico nenhum. E esse é o grande problema da construção informalidade. Civil. A informalidade. Então, assim, o cliente ele acha que ele vai conseguir resolver, beleza, tudo bem, ele tem ali dinheiro e tal para comprar material, para executar, mas ele não tem aquela segurança técnica de saber se está sendo feito da maneira correta. Aí ele está perdendo o tempo dele, o dinheiro dele, tanto com material quanto com um profissional que não é qualificado, né? Pode ter conhecimento de carreira, né? Claro que um mestre de obras com tempo de mercado, ele tem um conhecimento dele, não é jogado fora, mas o conhecimento técnico que entra na engenharia, que entra na arquitetura, ele é crucial para a resolução desses problemas, né? E aí, mais uma vez, o tempo do cliente. Então, assim, isso tudo é o que vai fazer agregar na construção dele também, né? E e a conclusão que a gente chega que não vai ter esse impacto financeiro tão grande, porque ele está economizando o tempo dele. Ele não está perdendo tempo quebrando cabeça, suspendendo obra, por exemplo. Eu vou parar a obra. E se for uma obra comercial, ele está perdendo dinheiro? Enfim, é uma conta que o próprio cliente ele consegue fazer. Só que a gente tem que deixar isso claro, né? Então eu acho que é essa visão que a gente tem que passar. A gente tem que ter essa transparência, porque, igual vocês falaram, imagina o cliente, 1h da tarde, está resolvendo a vida, é a hora que o pedreiro chega e ligar para o cliente, tem um tubo aqui que está passando num pilar. Isso. Tá faltando prego. Não sei o quê. Não é para o cliente pensar nisso. Isso é para o engenheiro ver, naquela hora da compatibilização, é na hora de sentar, é na hora de tudo. Não dá para ligar para um cara, uma empresa que tem um restaurante, um negócio. Tem uma pia aqui que eu não tô conseguindo colocar porque deu 5 centímetros. Tá torta. A parede tá torta, tem um negócio. Não é. Não tem a medida no projeto. Não tem medida no projeto. Ou então eu não consegui visualizar como é. E aí, o que acontece nessa hora? Porque tudo vai até um ponto, tudo bem, igual o Romulo falou. O mestre de obra vem com o seu conhecimento, de experiência, tudo. Só que vai ter uma hora que pode ser que nem ele consiga resolver. E aí, como é que fica? O mestre de obra, que é a pessoa que teria um pouco ali para orientar ela, não consegue. O cliente também não tem conhecimento para isso. E aí, o que acontece na sua obra? Ela embarga, você vai ficar ali, tá pago, tá na empreita. O cara vai... Ou o cara sempre pode escolher o jeito mais fácil. Igual você falou aquela hora do porcelanato. Esse jeito é mais fácil. Mas realmente vai atender o cliente lá no final? Então, será que adianta ele ter uma solução que ali na hora é rápida, mas na hora que ele vê o resultado final, essa solução não atendeu ao que ele precisava? Então, ter esse acompanhamento desses profissionais impacta em tudo. Em custo e resultado final também. A gente fala bastante de custo, mas e também tem muito resultado final. Eu queria muito mal planejado aqui, mas agora eu não posso colocar, porque eu tive que diminuir a porta, porque tinha um pilar no meio da porta, tal. Claro que também entra em coisa de projeto. Mas esse acompanhamento serve para isso, serve para soluções exatas, não soluções fáceis. Soluções fáceis qualquer um faz. Eu posso chegar lá, essa parede tá aqui, tá nascendo um pilar. Então move a parede, pronto, fácil.
Mas aí você tem um quarto, metade do tamanho que você tinha antes, e aí? Isso. Então não são soluções fáceis, são soluções exatas e pensadas tecnicamente para isso acontecer. É isso mesmo. Pessoal, falando então, ok, chegamos agora na etapa final ali da obra. Para vocês, como é o sentimento, a satisfação de quando você tem um projeto e a execução, quando ocorre a coerência dos dois? Ou seja, vocês projetaram, a engenharia projetou e no final aquilo aconteceu. De maneira como vocês pensaram, na fachada ficou exatamente aquilo que aconteceu. O que passa para vocês, na mentalidade de vocês? É muito gratificante quando o cliente ele luta pelo projeto do início ao fim. O que é o lutar pelo projeto? É seguir fielmente, né? Às vezes ali tem os problemas no meio do caminho que o cliente acaba cedendo para o mais fácil porque alguém falou para ele que dessa forma ia ficar melhor por ser mais fácil. Só que essa pessoa não projetou, essa pessoa não pensou nos detalhes do projeto, que nem quem projetou. Não entende o projeto. Então, não tem coisa mais gostosa no mundo do que a obra finalizada, com todas as luzes acesas, com tudo aceso. O cliente liga, Stefan, vem aqui à noite para ver a obra fechada. Uma vez a gente foi, lembra? Lá a gente chegou aí num cliente e era tão gratificante. Foi tão gratificante ver a família ali toda reunida, todo mundo e ali apontando, nossa, tá ventando demais aqui. Eu acho que é algo que não tem preço, né? Toda a luta que a gente vem passando, às vezes obra de um ano e meio, 2 anos, com muitos perrengues no meio do caminho, mas no final tá ali executado exatamente como a gente Eu vou citar um exemplo que aconteceu com a gente recente, né? Que a gente foi numa casa e o cliente falou assim, eu podia até ter feito sem um profissional, ia até fazer mais rápido, mas ia ficar bonita desse jeito. Então é muito gratificante o cliente ele reconhecer que, beleza, eu faria com mestre e tal, mas seria uma casinha padrão. Reconhecer a diferença que tem tá ali Justo. dentro. E essa casa, ela teve os projetos tiveram um papel muito importante, né? E foram seguidos. Né? Então, assim, normal ter o problema, né? É muito comum. É uma obra de 1 ano e meio, gente. A gente lida com pessoas, né? A mão de obra é pessoa, né? O cliente é pessoa, nós somos pessoas. Então, esses problemas vão acontecer, né? Algumas coisas durante o caminho. Mas tudo conseguiu ser executado da maneira que estava no projeto, né? E o cliente reconhecer da maneira de falar assim, poxa, ele não falou com essas palavras, mas o que ele deu a entender, valeu a pena pagar o projeto. Né? Ele viu que valeu a pena, ele sentiu isso, né? Porque é a satisfação dele. Ficou do gosto dele, como a gente fala na nossa região. Ficou do gosto dele. Então, isso é muito legal. Olha só. Ei, que podcast, viu? Caramba, que podcast. Que conversa, que conteúdo. Vamos entrar pela madrugada hoje? Bora! Tá tudo bem? Então todo mundo carregado aí? Então Por mim, eu aguento até amanhã de manhã, 8 horas da manhã. Então bora. Eu tô tomando chá verde, então... Chá verde, né? Tá dando uma adrenalinazinha aí. Detoxinho chá verde. Ó, quem quiser saber, depois eu conto que tem nessa caneca do Romulo aí, viu? Chá verde. Esse convidado padrão já tem minha receita. Pessoal, mas então agora vamos pro nosso encerramento. Eu quero dizer para vocês que eu sou muito grato pela presença de todos. Foi muito importante a visita de vocês, a conversa de vocês, a informação, o conhecimento que vocês passaram aqui. Eu tenho certeza que quem está escutando, quem está assistindo esse podcast, muita coisa vai fazer diferença para ele, não só na hora de começar um projeto, na hora de executar, durante a execução e no final dele. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Samir. Pessoal, vocês querem falar mais alguma coisa agora no encerramento? Agradecer, né? Esse momento aqui é muito enriquecedor, é muito gostoso. São horas aqui, ó, que a gente tá e que passou voando, né? Passou rápido, é um assunto que a gente, do nosso dia a dia... leve, né? É um também, assunto... a gente conversa assim com outras pessoas também. Exatamente. E todo mundo vive aqui, nós 4, né? A gente vive a mesma realidade diariamente, né? Então é muito bom trocar,
né? Nessas cutucadas, brincar. Essas brincadas, é bom ter um papo assim de vez em quando, enriquece muito. E um prazer sermos os primeiros. Né? Os primeiros convidados. E a iniciativa que o Jonathan teve, né? Eu acho que é muito válida, né? A gente precisa disso, porque vai despertar isso em outras pessoas. A concorrência depois vai aparecendo a pessoa gravando isso e tal, enfim. Mas eu acho que é saudável, de maneira geral é saudável, né? Eu sempre falo para a Stephanie, eu não sei se eu já falei para o Jonathan, mas ele é uma pessoa muito positiva. Então, assim, quando o Jonathan ele quer uma coisa, a JMRC quer alguma coisa, ele vai lá e faz. Não importa, ele quer fazer. Ele não quer saber do custo, vai lá e faz. Como ele vai pagar depois? Como ele vai pagar, o tempo que ele vai tirar daí. Vocês sabem quantas horas a gente está aqui e que horas são, né? E nem quantas horas por dia ele dorme. E quantas horas por dia ele dorme. Então, assim, o Jonathan é uma pessoa muito positiva, né? Então, quando ele quer, ele vai lá e faz. E isso para a vida dele, de maneira geral, é muito positiva, né? Eu não estou falando aqui como amigo, estou falando também, além de falar como amigo, estou falando como profissional, né? Que a gente é parceiro. Então, assim, o Jonathan, ele tem essa responsabilidade, né, com todos, e também essa parte positiva de vai lá e fazer, de resolver, porque isso é da pessoa dele, é intrínseco dele, né? Já está com ele, acompanha ele para sempre. E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, né? E, quem sabe, outra oportunidade a gente vem conversar sobre outros assuntos, né? Certo. Foi pego de surpresa nesse final aí, pessoal. Tá chorando. Fiquei até emocionado, viu? É muita emoção. Vida. Samile. Muito bom a conversa, gostei muito. Agradeço vocês de terem cedido um tempo de vocês e visto como é importante esse espaço aqui que a gente está fazendo, como é importante para a galera que está lá fora. Às vezes a gente pensa que isso aqui a gente vai sentar, vai conversar, mas se uma pessoa escutar a gente e ajudar ela, já vai ser o nosso objetivo, que esse é o nosso objetivo desde o começo. E vocês, mais uma vez na minha vida, sendo o primeiro. O projeto da Stephanie foi o primeiro que eu cheguei na JMC acompanhando um projeto, uma execução lá na minha cidade, um projeto da Stephanie. Agora ela é a primeira aqui nesse projeto que a gente está fazendo o podcast. Então, agradeço muito vocês terem disponibilizado esse tempo e acreditado aqui no nosso projeto. E na nossa parceria do dia a dia também, que eu gosto muito também de trabalhar com vocês. É isso. Bom. E tamo junto. Tamo junto. É isso. A JMC hoje é um time, então tem várias pessoas atrás disso, tem edição, tem as pessoas que trabalham no JMC para projetos, acompanhamentos. Então, agradeço a todos, continuem nos escutando, nos assistindo, nos seguindo, não esqueça de compartilhar, curtir, comentar, se inscrever. Não esquece, comente lá se você quer uma caneca lá do sorteio, a gente vai sortear então. A gente pode até mandar com o que o Romulo tá bebendo. Olha só, esse é um segredo, só se a pessoa se perguntar, aí a gente fala. Aí a gente fala, se ninguém falar nada, a gente fica quietinho. Exatamente. Obrigado, pessoal, pra todos. Até a próxima, hein? Valeu, Até a tchau, próxima. tchau. Show! É sério.